Estamos chegando para mais uma edição do Bate-Papo com os Amigos, diretamente do Bar e Petiscaria Meu Pai Pito, aqui no Bigorrilho. E hoje nós temos a honra de receber o advogado Itamar Cortes, há 16 anos atuando na Justiça Desportiva. Ele é responsável pela defesa do Coritiba e também do Paraná Clube. E hoje ele é o nosso convidado e vai nos explicar um pouco como funcionam as coisas no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná e também no Superior Tribunal de Justiça Desportiva lá no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Doutor, como é que funcionam as denúncias e as defesas de um advogado? O processo disciplinar, Kleina, ele inicia com o relatório do árbitro. Então, existe, em qualquer partida, né, quando existe uma infração disciplinar, ou seja, uma expulsão normalmente de campo, o árbitro relata essa expulsão, chega para a secretaria do TJD, né, encaminhado para a Procuradoria Desportiva e, com base no relato do árbitro, o procurador desportivo oferece a denúncia. E os casos mais comuns são de jogada violenta, algum ato de hostilidade, alguma questão de um empurra-empurra na área, algum tipo de situação desse gênero, né? E também outras situações de ofensa moral, né, contra a arbitragem. Esses são os casos mais assim, comuns. Né? Bem, aí quando o senhor pega toda essa documentação, faz uma análise, normalmente essa documentação hoje ela é manuscrita pelos árbitros ou ela já é colocada pelo computador, já é datilografada, vamos colocar assim. Como é que funciona? Alguns árbitros que vêm da súmula da federação, já previamente com alguns campos já preenchidos, né? E o árbitro alguns árbitros já fazem no computador, depois com o tempo, até porque eles não precisam entregar logo depois da partida. Alguns estão com um pouco mais... Qual é o tempo hoje? No primeiro dia útil, normalmente, né? Se a partida é no sábado, já na segunda-feira, no início da tarde, já chega na federação, né? E daí, posteriormente, é encaminhado para a Procuradoria, né? E a Procuradoria, daí sim, esse procedimento que eu citei. Pois é, e às vezes o senhor encontra alguma situação que não entenda e precisa ligar para o árbitro ou até para um assistente para dirimir alguma dúvida, ou isso não acontece? Não, nessa situação, quando o árbitro tem algum equívoco, né, esquece alguma situação, a própria Procuradoria Desportiva, né, que nesse primeiro momento a Procuradoria, né, que digamos assim, quem tem mais interesse é a Procuradoria. Para o advogado, se tiver alguma falha da arbitragem, acaba facilitando, no caso, a defesa. Se o árbitro deixou de relatar, por exemplo, alguma infração que ocorreu, ele relatou de maneira imprecisa, né, então, nesse caso, até para a defesa, facilita para a defesa. Né? Como é que foi o senhor chegar ao STJD e também ao Tribunal da Federação? Paixão pelo futebol, paixão por um clube? Como é que foi a sua chegada ao tribunal? Eu comecei, Kleina, em 94, fiz um curso na antiga Secretaria de Esportes do Paraná, né? Depois foi alterado para Paraná Esportes, agora tá voltando para a Secretaria. E nesse curso, a gente passava por uma avaliação, uma prova, e daí era selecionado para atuar nos Jogos Abertos do Paraná e Jogos da Juventude, que são as competições promovidas pelo Poder Público. E daí no mesmo ano, eu acabei acompanhando, sabendo que existia o Tribunal da Federação, e fui acompanhar na antiga juntinha ainda, o Dr. José Cadilho de Oliveira participava, todo o pessoal hoje que pertence à terceira comissão disciplinar, né, o Dr. Irineu Turinello, o Dr. Mauro, né, Samuel, o Dr. Alvacir, né, o Dr. Sicarino, né, todos eles que faziam parte da antiga junta. Eu comecei ali a auxiliá-los no começo até como secretário, e depois, com mais algum tempo, o Dr. Cadilho convidou para começar a fazer as defesas dos clubes amadores. E aí foi começando a pegar experiência, né, nos clubes amadores, alguns outros clubes já começaram a contratar, clubes do interior do Paraná, né, e depois, em 2004, teve a oportunidade para iniciar no Paraná Clube, né, no futebol profissional. Lembra qual foi a primeira defesa no tribunal, aqui no estado do Paraná? Tem lembrança? Não, porque... Você começou no amador. Porque eu comecei, exatamente, comecei no amador. E no profissional, lembra ou não? No profissional, não foi a primeira, mas a primeira no Rio de Janeiro eu lembro, que foi no caso de doping do atleta Marcelo Passos, que era antigamente era do Santos, né? Ele estava jogando no Paraná Clube e teve um caso, um problema de um moderador de apetite, né? E foi para o julgamento. Então a primeira defesa no STJD
já foi um caso de doping, que é um caso que mais complicado e normalmente mais temido pelos advogados. Então, essa do STJD, com certeza, essa eu lembro. No TJD, eu não recordo. Qual é o fato mais corriqueiro, o caso mais corriqueiro? O que é normal ali, né, num tribunal para ser julgado? Para ser julgado, normalmente são casos de jogada violenta, né? Alguns casos até de agressão física, dependendo do caso, mas normalmente um calço ou um carrinho, esses são os casos assim, mais corriqueiros, digamos assim, nos tribunais esportivos. E o que dá mais trabalho? É o doping? O doping é trabalhoso, alguns casos de mandado de garantia, né, ou casos de impugnação de partida, que daí tem toda uma discussão, né, que teria um programa só para discutir isso, que seria a impugnação de partida, né, nesse caso seria ou erro de fato ou erro de direito, né, então se é contra a regra da modalidade ou não, né, exemplo, aquele caso do Wellington Silva do Paraná, que fez aquele gol com a mão, acho que foi o Wellington Silva, né, até o Ceará entrou com a impugnação de partida e eu estava tranquilo, falei, não vai, porque foi um erro de fato, ou seja, o árbitro interpretou de maneira equivocada e jamais a FIFA ia permitir voltar uma partida por uma situação dessa, e o tribunal, nossos tribunais desportivos não permitiriam. Então são casos, né, que são às vezes polêmicos e difíceis, né, também de atuar nesses casos. Bem, agora o senhor defende duas equipes aqui da capital, tanto no tribunal local como no STJD, o Curitiba e o Paraná. Isso não dá problema, não dá briga não, doutor? Não, na realidade a preocupação do advogado maior é quando existe o Paratiba, né? Quando tem o Paratiba eu fico em casa, eu prefiro não assistir. Não assiste, não liga o rádio, não liga o rádio. Dificilmente, acho que assisti em todos esses anos já, acho que 2 Paratibas, um na Vila Capanema e um no Couto, até para não dar briga. Então a gente fica tem a TPM das mulheres, eu tenho a TPP, né? Tensão pré-Paratiba, né? Então eu até brinquei com o pessoal do Curitiba esses dias, porque realmente, se existe um conflito entre as duas equipes, daí tem já a preferência, né, contratual. O Paraná Clube já tem um contrato anterior, né? Mas poucas vezes aconteceu. Esse ano aconteceu, mas daí o próprio jurídico do Curitiba, né, o doutor Lucas Pedroso, fez a defesa, até do Rafinha, foi muito bem, fez a defesa de maneira correta e o atleta foi absolvido, né? E eu defendi o Javier do Paraná. Então só nesses casos. Outras situações eu vejo da maneira positiva. Porque diminui custo para os clubes, né? Quando tem despesas de viagem para ir até a cidade do Rio de Janeiro, né, no STJD. Também tem a pressão positiva para o advogado, que quando tem um resultado favorável para o Curitiba e logo depois tendo o Paraná também você busca também o mesmo resultado, né, favorável. Então, desse modo, eu vejo salutar poder atuar, né? Até uma honra poder atuar para as duas equipes, que é um fato raro quase no Brasil, né? Os clubes por serem rivais, mas as diretorias se entendem muito bem, os departamentos jurídicos, né? Então, quanto a isso, não vejo nenhum problema. Então, desde 2008 a gente tem atuado dessa forma e sem qualquer problema. Inclusive, os auditores sabem e a gente deixa bem claro para não ter qualquer problema ético ou de conflito de interesse, né? Que nem nesse caso que eu citei, que foi bem separado, até para cada um ter a sua liberdade de fazer a defesa técnica, né, da melhor maneira possível, e foi bom para os dois clubes. Né? E hoje, assim, na somatória de defesas, há um equilíbrio, está no empate? De resultado. De resultados? Os resultados são bem semelhantes. Até eu passo para os clubes relatórios, agora no caso dos dois, desde 2008, os resultados são muito parecidos, né? Fiquei feliz agora em 2009, teve um instituto que fez uma pesquisa sobre o ranking dos clubes. O Curitiba seria o primeiro da Série A, de todos os clubes da Série A, ainda em 2009, e só não foi por incidentes, né, na última rodada, né, no Couto Pereira, aquele problema. Então até a 37ª rodada o clube era líder, depois caiu, e o Paraná foi campeão da Série B, né? E agora em 2010, no ranking que foi atualizado, feito novamente no ano de 2010, o Paraná foi o campeão da Série B e o campeão geral entre os 40 clubes da Série A e da Série B pelos resultados. E o Curitiba também ficou bem colocado, acabou ficando em quarto lugar da Série B. Então, assim, os resultados acabam sendo próximos e, que nem eu falei, a pressão positiva, né, para o nosso escritório para poder atuar. Isso é bom. Bem, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre as mudanças no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O que está acontecendo, o que está vindo por aí? Algumas mudanças que ocorreram agora recentemente, uma que foi interessante é a possibilidade da transação desportiva. Mais ou menos o que acontece nos juizados especiais, quando é uma situação de menor gravidade, entre a procuradoria e no caso o denunciado, né, o clube, é feita uma espécie, essa transação desportiva. Exemplo, ano passado teve um caso do atleta Marcos Paulo do Curitiba, que foi um lance um pouco mais complexo, mas pela primariedade dele, por ser um atleta primário,
né, ter bons antecedentes, a gente conseguiu com a Procuradoria Desportiva essa transação e o atleta ficou penado tão somente por uma partida, né? Outros casos também teve uma situação do atleta Bill do Curitiba, que foi aquele jogo na Copa do Brasil contra o Luverdense, e até pela dificuldade, vocês da imprensa sabem, né? No Lucas do Rio Verde, uma cidade pequena. Era a estreia dele e ele acabou sendo expulso, né? Exatamente, acabou sendo expulso e o departamento do jurídico do clube já não conseguiu acesso, até tentou junto aos órgãos da imprensa da cidade e não conseguiu a imagem da expulsão. Então, como a gente não tinha imagem, pela descrição do árbitro, era a descrição um pouco mais pesada e também ele se enquadrava nessa questão da transação desportiva, foi feita a transação, o atleta cumpriu tão somente uma partida, né, que já é descontado da automática, e pôde ajudar o clube na sequência da Copa do Brasil. No ano passado foi ventilada a possibilidade do STJD se mudar, sair lá do Rio de Janeiro, sair das barras da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e ir para a capital federal, Brasília. Como é que vocês, advogados que estão sempre no STJD e particularmente, como analisam essa situação? Eu acredito que já ao longo tempo, né, que eles falam, volta e meia, acabam voltando a esse tema, né, da mudança do STJD para a cidade de Brasília, mas eu entendo que não deve ocorrer porque, na realidade, a própria legislação já deixa claro que normalmente a entidade nacional de administração, ou seja, a CBF, né, que é no caso do futebol, a sede é no Rio de Janeiro, então não teria por que mudar para Brasília. Nada não impediria essa mudança, mas também ficaria mais difícil, né, para a própria administração, né, funcionar em outra cidade. Outros exemplos que eu posso citar, no caso do futsal, né, a confederação é em Fortaleza e o STJD também pertence lá. No caso do ciclismo, a sede da Confederação Brasileira hoje é em Londrina, né, mas a maioria dos auditores, né, que compõem são aqui de Curitiba, então acabam sendo as reuniões, no caso do Tribunal Desportivo e do STJD também, da Confederação, acabam funcionando aqui em Curitiba. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise com relação a essas delegacias móveis que estão sendo colocadas em prática, principalmente nos dias dos grandes clássicos, aqui na capital paranaense. O torcedor comete uma infração e imediatamente é detido e ali tem uma definição por parte da autoridade maior. Como é que o senhor analisa isso? Isso vem fortalecer que o futebol tenha assim uma maior tranquilidade para aquele torcedor que vá ao campo de futebol? Com certeza, essa instituição das delegacias móveis foi muito importante e acaba auxiliando não só ao aspecto preventivo, né, dos clubes e também o repressivo no momento, claro, que existe a infração, já é julgado. Então, quer dizer, o torcedor que já está pensando em cometer alguma infração, ele já sabe que vai ter uma sanção imediata, né? E também agora analisando, sendo um pouco egoísta, falando do lado do advogado, fica realmente muito importante porque o advogado já sai já tem a documentação que esse torcedor que se cometeu alguma infração, arremessou algum objeto no campo, enfim, ou participou de uma briga, alguma coisa que tenha sido relatada até pelo árbitro, que possa sofrer uma sanção daí na esfera desportiva, com essa situação da delegacia móvel, com a documentação, né, no caso já apresentada, né, no processo disciplinar, seja aqui no TJD ou seja no STJD, a Procuradoria Desportiva analisa e acaba até opinando em muitos casos pela absolvição do clube, né? Isso se chegarem a julgamento. Então, teve alguns casos, eu vou citar um caso do fotógrafo que teve em Joinville ano passado, do Curitiba, né, que acho que foi tirar satisfação com o árbitro, alguma coisa, ele foi detido, né, teve toda a documentação e a gente encaminhou isso ao STJD no Rio de Janeiro e não teve nem processo disciplinar. A própria Procuradoria Desportiva ficou satisfeita com o procedimento que foi adotado e não viu nenhuma infração disciplinar. Então, realmente para a defesa e para os clubes, né, não só no Curitiba, o Paraná Clube também, a mesma situação, realmente fica muito importante. Luiz Sveiter, faz falta no STJD? Luiz Sveiter, ele muitos não gostavam, era polêmico, mas foi uma figura importante, né? Teve alguns processos realmente complicados, né, sobre a sua administração, digamos assim, principalmente aquele caso que envolveu o árbitro, né, o Edilson
Pereira de Carvalho, né, que é a anulação das partidas e tal, então ele segurou ali um rojão, exatamente. Mas hoje o STJD está muito bem servido. Hoje o presidente, Dr. Rubens Aprobato Machado, né, que foi presidente da OAB Nacional, então também tem várias figuras que substituiu, né, de maneira adequada o Dr. Luiz Sveito. Analisando, o Campeonato Paranaense já está na sua reta final, tranquilo, sem problemas nenhum? Teve alguns casos do Curitiba, alguns casos do Paraná Clube, mas realmente, até porque aqui na Procuradoria Desportiva ela tem um entendimento adverso do Rio de Janeiro, que o atleta só vai a julgamento no caso de expulsão direta. Então, se for o vermelho direto, daí a Procuradoria entende por bem denunciá-lo. E aqueles casos de expulsão por dupla advertência, né, ou seja, o amarelo e depois o segundo amarelo por consequência o vermelho, a Procuradoria entende que seria a própria regra da modalidade e acaba não denunciando. Então, diante até desse fato, o número de processos no Campeonato Paranaense acabou sendo pequeno, tanto do Paraná quanto do Curitiba. Acho que Curitiba teve 2 ou 3 processos, não somente, do Paraná também. Parece que agora vão ter mais alguns agora nas próximas semanas, mas são poucos, assim, pelo número de partidas disputadas. Eu agradeço a sua presença aqui no Bar e Petiscaria Meu Pai Pito, nesse nosso bate-papo com os amigos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Até mais.